Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliano Lopes, consultor expert em segurança de alimentos, e hoje eu vou falar para vocês sobre um questionamento que é bem comum nas consultorias, que é sobre as diferenças entre o HACCP baseado no Codex Alimentários e o HACCP baseado na ISO 22000 ou até em outras normas de sistema de gestão de segurança de alimentos. Para a gente começar a entender o que é o HACCP, o Codex Alimentários e a sua correlação com a ISO 22000 e até com outras normas de sistema de gestão da segurança de alimentos, vamos começar falando do histórico do HACCP. Primeiramente, o que é o HACCP? Para quem não conhece, ou até mesmo para quem já conhece, mas quer reciclar os seus conhecimentos, o HACCP é uma abordagem sistemática para garantir que os alimentos sejam seguros para os consumidores sob o ponto de vista sanitário. HACCP é uma sigla em inglês que, traduzida para o português, significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, ou APPCC. Essa sistemática foi desenvolvida por volta da década de 60 por uma companhia americana chamada Pillsbury, juntamente com as Forças Armadas Americanas, e tinha como objetivo atender a uma solicitação da NASA, a agência americana que envia astronautas para o espaço. Na época, a NASA tinha desafios importantes no planejamento de enviar astronautas para o espaço, e era necessário garantir que os alimentos que fossem ingeridos pelos astronautas na viagem fossem seguros e não causassem nenhum tipo de indisposição ou doença para a tripulação. Depois de vários estudos e testes, os cientistas da Pillsbury, juntamente com os cientistas da NASA, criaram uma técnica que permitia avaliar detalhadamente cada etapa da fabricação dos alimentos e identificar o que poderia dar errado. Posteriormente, esses pontos identificados teriam que ser controlados de forma preventiva. Foi aí que surgiu o nosso famoso HACCP. A partir desse momento, o HACCP começou a se popularizar e seu uso ficou cada vez mais constante no mundo todo. Mas foi somente em 1969 que houve a primeira publicação dos seus requisitos a nível mundial. E isso foi feito pela Comissão do Codex Alimentários dentro do seu Código de Práticas de Higiene de Alimentos. Esse documento é conhecido como CAC-RCP-1 de 1969, ele permanece vigente, já está na revisão 4 de 2003 e atualmente se encontra em um novo processo de revisão. E ele é a principal referência internacional quando se fala em sistemas de gestão baseados na utilização do HACCP. Várias normas reconhecidas como ISO 22000, a própria FESSC, a BRC e a FS, adotam essa metodologia para a gestão do alimento seguro. Mas afinal, o que é o Codex Alimentários? Vamos fazer esse parêntese aqui para a gente entender mais sobre esse termo. Codex Alimentários é uma expressão em latim e ela significa Código Alimentar ou Livro sobre Alimentos. É um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, criada em 1963 com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área de alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre boas práticas da avaliação de segurança e eficácia. Seus principais objetivos são proteger a saúde dos consumidores e garantir práticas leais de comércio entre os países. Voltando para a história da HACCP, em 1971, os conceitos foram apresentados pela primeira vez de forma concisa em uma conferência nacional de proteção dos alimentos nos Estados Unidos. 2 anos depois, aquela companhia, Pillsbury, publicou um documento técnico detalhando como desenvolver a análise do HACCP.
E na década de 90, enquanto o Ministério da Agricultura do Brasil, o MAPA, estabelecia normas e procedimentos para a implantação do HACCP nos estabelecimentos de pescado e derivados, a portaria 1428 do Ministério da Saúde estabelecia procedimentos para a implantação do HACCP nas indústrias de forma geral. Em 2001, a ISO, International Standardization Organization, constituiu diretrizes para a aplicação da norma ISO 9001 e especificamente em indústrias de alimentos e bebidas, através da ISO 15161 de 2001. Essas diretrizes envolviam a aplicação do HACCP. Em 2002, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, publicou a norma NBR 14900 baseada nos princípios do Códex Alimentários e incorporando elementos da ISO 9001 e da 15161. Em 2003, os códigos e práticas de higiene de alimentos do Códex Alimentários foram revisados, como eu já falei antes. E alguns requisitos do HACCP foram complementados para aumentar a abrangência da sua aplicação, e do código, e facilitar o entendimento de alguns elementos. E para finalizar, em 2005, a ISO, International Organization Standardization, publicou a norma ISO 22000, referente aos requisitos de sistema para gerenciamento da segurança de alimentos em qualquer organização da cadeia de alimentos. A ISO 22000 foi a primeira norma criada para a gestão de segurança de alimentos em organizações e a partir daí ela passou-se a ter, na verdade, de forma integrada os requisitos de sistema de gestão, os programas de pré-requisito, as boas práticas de fabricação, BPF, e os princípios HACCP. Então, se eu atender às diretrizes do HACCP baseado no Codex, eu consigo atender plenamente as normas de sistema de gestão e segurança de alimentos, certo? E a resposta é não. Para algumas pessoas, pode parecer que cumprindo as diretrizes do Códex Alimentários para o HACCP, consegue-se atender na íntegra os requisitos das normas de segurança de alimentos. Mas não é bem assim. Algumas normas, como a ISO 22000, por exemplo, possuem particularidades na implementação dos conceitos do HACCP que podem gerar algumas não conformidades numa certificação. É fato que nem os princípios do HACCP pelo Códex Alimentários, nem as normas de segurança de alimentos representam requisitos de cumprimento legal. Ambos são de atendimento voluntário. Então, qual dos dois uma empresa deve adotar? E a resposta está no mercado. Para qual mercado sua empresa ou a empresa para a qual você presta serviço comercializa? Existem mercados muito exigentes que com certeza não aceitam somente o atendimento às legislações locais, ou até mesmo da sua região. Até mesmo porque nem todos os países harmonizam os requisitos dos documentos do Codex. Nem todos os países possuem legislação e extensão necessária para atender tais clientes tão exigentes, E nem possuem requisitos básicos de higiene, e consequentemente não havendo legislação, não haverá fiscalização suficiente para atender os requisitos desses clientes. Por isso, as normas ISO e até mesmo outras normas de gestão de segurança de alimentos mandam atender às legislações de cima a baixo. As empresas têm que realizar um levantamento geral e atender todas as legislações do mercado-alvo de cima a baixo. É por isso que as organizações que optam por aderir a uma norma de sistema de gestão de segurança de alimentos passam muito mais confiança para atender mercados mais exigentes, pois elas submetem o seu sistema de gestão ao crivo de um organismo certificador de forma voluntária. O certificador avalia e determina se a empresa tem ou não competência em gerir a segurança dos alimentos no seu processo. Mas afinal, onde exatamente está a diferença entre o HACCP base Codex e o HACCP baseado nas normas de gestão de segurança de alimentos? Como eu já falei anteriormente, todas essas normas reconhecidas de gestão de segurança de alimentos apoiam a metodologia do HACCP do Códex Alimentários
para a gestão do alimento seguro. E é por isso que em todas há uma clara correlação dos princípios do HACCP do Codex com os seus requisitos, como é o caso da ISO 22000, por exemplo, que inclusive publica um anexo mostrando essa correlação. É o anexo A, considerando a nova versão de 2018. Você vai ver lá no final com o título Referências Cruzadas entre a PPCC, a HACCP, e o Codex e este documento. E eu destaquei aqui nesse vídeo as diferenças entre o HACCP Codex e a ISO 22000 versão de 2018 em cada etapa, as 5 preliminares, mais os 7 princípios. Começando pela formação da equipe. No Codex corresponde à etapa 1, na ISO, requisito 5.3. No Codex, chamado de equipe APPCC, na ISO, equipe de segurança de alimentos. Em ambos, ela deve ser multidisciplinar. No Codex, é a equipe responsável por elaborar e implementar o plano APPCC. Já na ISO 22000, além dessas atribuições, tem a responsabilidade de reportar problemas relacionados ao SGSA. Na ISO, para a escolha dos representantes, deve ser considerada a competência de cada membro, com base em educação apropriada, treinamento, experiência apropriada, e assegurar que os membros tenham também uma combinação de conhecimentos multidisciplinares e experiência no desenvolvimento e implementação do SGSA. Segundo a descrição do produto, que no Codex corresponde à etapa 2, na ISO 22000, requisitos 8512 e 8513. No Codex, descrição completa do produto, incluindo as informações relevantes sobre segurança, tais como composição, estrutura físico-química, incluindo atividade de água, pH, tratamentos microbiostáticos ou térmicos, ou algum tipo de congelamento se houver, embalagem, durabilidade e condições de armazenamento e sistema de distribuição. Já na ISO 22000, ela vem separada no item 8512, que contempla a descrição das características das matérias-primas, ingredientes e materiais em contato com os produtos, na extensão necessária para que você faça a condução de análise de perigos, incluindo aí o seguinte quando for apropriado: as características biológicas, as características químicas, físicas, a composição de ingredientes formulados, incluindo aí aditivos, coadjuvantes, a origem, local de origem, método de produção, métodos de acondicionamento, de entrega, condição de armazenagem ou vida de prateleira, enfim, preparação, manipulação antes do uso, critérios de aceitação relacionados à segurança de alimentos ou especificações de materiais, de ingredientes adquiridos, né, quando apropriados ao uso pretendido. E 8513, características dos produtos finais para garantir que todos os requisitos regulamentares e estatutários de segurança dos alimentos sejam identificados nos produtos finais para que eles sejam produzidos. Terceiro, a determinação do uso previsto no Codex etapa 3, ISO requisito 8514. No Codex, determinar o uso previsto baseado nos usos esperados pelo usuário ou pelo consumidor final. Deve-se identificar os grupos vulneráveis em determinados casos. Já na ISO, além da determinação do uso intencional, é necessário identificar também a manipulação razoavelmente esperada e o uso não intencional, devido a um uso inadequado ou incorreto, mas que seja razoavelmente esperado. Afinal, uma vez que eu conheço o uso razoavelmente esperado, também ele deve ser seguro e cabe à empresa impedir o uso não intencional ou pelo menos orientar o seu cliente. Deve-se identificar também os grupos de consumidores especialmente vulneráveis a determinados perigos à segurança dos alimentos. Quarto, elaboração e confirmação do fluxograma no local. No Codex corresponde às etapas 4 e 5, na ISO, requisito 8515, que trata dos fluxogramas de validação. No Codex, o fluxograma deve cobrir todas as etapas de operação relativas a um determinado produto e considerar a sequência e interação
entre essas etapas. Já na ISO, os fluxogramas devem ser claros, precisos e suficientemente detalhados e com a abrangência necessária à condução de análise de perigos. Devem apresentar, além da sequência e interação das etapas de operação, quaisquer processos externos, local exato onde matérias-primas, ingredientes ou material de embalagem, utilidade e produtos intermediários entram no fluxo. Também onde retrabalho e recirculação podem ocorrer. E onde os produtos finais, produtos intermediários, subprodutos e resíduos são liberados ou removidos. No Codex, a necessidade de confirmação in loco para o fluxograma ela não está explícita. Apenas que medidas devem ser adotadas para confirmar a coerência entre o fluxograma e o processamento durante todas as etapas e os momentos da operação. Já na ISO, a necessidade de confirmação in loco, além de estar explícita, faz necessário manter como informação documentada, evidenciada. Além do fluxograma, nesse mesmo requisito da ISO, ela determina a necessidade de descrição das etapas de processo, que devem ser feitas considerando aí layout das instalações, incluindo áreas de manipulação de alimento e outros produtos, equipamentos de processo, materiais de contato, coadjuvantes, fluxo de materiais, PPRs, parâmetros de processo, medidas de controle, procedimentos que possam influenciar na segurança dos alimentos e requisitos externos que podem causar impacto aí na escolha a rigor das medidas de controle também devem ser descritos. Quinto, a listagem de todos os perigos potenciais associados a cada etapa, análise de perigos e consideração sobre as medidas para controlar esses perigos identificados. No Codex corresponde à etapa 6, ou seja, o princípio 1, na ISO, requisitos 852 e 853. Nessa etapa existem muitas diferenças. Enquanto o padrão Codex traz textos bem sucintos, sem muitos detalhes, a ISO dá cada detalhe de como deve ser feito. Então, interessante nesse caso é você ler completamente todos os dois itens. Porém, eu separei aqui duas diferenças que merecem um certo destaque. É nível aceitável do perigo no produto final. No Codex, ele não precisa ser determinado. Não há nenhuma parte do documento que fale da necessidade de você descrever o nível aceitável do perigo no produto final. Já na ISO 22000 de 2018, isso é bem claro e possui até um requisito específico, 85223, que fica dentro do 852. Para cada perigo identificado que influencia a segurança de alimentos, deve ser determinado o nível aceitável deste no produto final sempre que possível. E esse nível determinado deve levar em conta requisitos estatutários e regulamentares, requisitos de clientes, uso pretendido pelo consumidor e até outras informações que possam ser pertinentes. E tudo isso tem que estar documentado com as respectivas justificativas para esses níveis aceitáveis que você determinou. E o outro é medidas de controle, que também merece destaque. O Codex fala que uma combinação apropriada de medidas de controle deve ser selecionada e que esta combinação deve ter a capacidade de prevenir, eliminar ou reduzir a níveis aceitáveis os perigos à segurança de alimentos. Na ISO 22000, ela fala a mesma coisa, porém acrescenta a necessidade da organização categorizar as medidas de controle para serem gerenciadas pelos seus PPROs e pelos seus PCCs. E fala da necessidade de validação dessas medidas de controle. E tanto a caracterização como a metodologia de validação e a evidência da capacidade dessas medidas de controle realizar o controle de fato do perigo devem ser mantidas como informação documentada. O sexto ponto trata da determinação dos pontos críticos de controle e do estabelecimento dos limites críticos para cada PCC, o que no Codex corresponde à etapa 7 e 8, ou aos princípios 2 e 3,
e na ISO corresponde ao requisito 8.5.4, que trata do plano de controle dos PCCs e dos PPROs. E aí, semelhante à etapa anterior, essa etapa também possui várias diferenças que merecem que você faça uma leitura detalhada de ambos. Em meio à riqueza de detalhes e textos da ISO, ela fala nesse item da necessidade de manter documentado o plano de controle dos perigos, dizendo no detalhe quais itens exatamente devem constar, diferente do Codex que não fala. Incluindo aí a necessidade de procedimentos escritos para o monitoramento dos PCCs e também dos PPROs. Já o Codex, ele cita a aplicação de sua árvore decisória para facilitar a determinação dos PCCs, enquanto a ISO ela não orienta, pelo menos de forma clara, o uso da árvore decisória do Codex, apesar de grande parte de nós fazermos esse uso quando a gente trata de sistema certificado. A gente acaba recorrendo à árvore do Codex por ser um modelo já pronto e reconhecido mundialmente, até mesmo por essas normas. O que as normas pedem é que você justifique como você chegou à escolha daqueles PCCs. Quanto aos limites críticos, o Codex fala que devem ser determinados limites críticos mensuráveis para o monitoramento de cada PCC. Já a ISO 22000 fala que os limites críticos mensuráveis devem ser determinados para os PCCs para assegurar que o nível aceitável não seja excedido e que critérios para a tomada de ação para os PPROs devem ser igualmente mensuráveis ou observáveis. O sétimo ponto trata do estabelecimento de um sistema de monitoramento para cada PCC. No Codex corresponde à etapa 9, ou o princípio 4, e na ISO ao requisito 8.5.4.3, que trata do monitoramento de PCCs e PPROs. E aí nessa etapa, apesar de ser bem parecida quando eu comparo o Codex com a ISO, novamente se destaca a riqueza dos detalhes do que exatamente deve constar aí nos sistemas de monitoramento de PCC e PPRO que a ISO traz e o Codex não traz. Vale salientar aí que o Codex fala somente de PCC, enquanto a ISO 22000 vai falar, além de PCC, da necessidade de estabelecer sistema de monitoramento para os PPROs também. A ISO também deixa claro, que quando o monitoramento de um PPRO for baseado em dados subjetivos de observações, como por exemplo a inspeção visual, o método deve ser embasado por instruções ou por especificações. Próximo ponto, o oitavo, trata do estabelecimento de ações corretivas. No Codex, a etapa 10, ou princípio 5, na ISO 22000-2018, requisitos 8544, 892 e 893. No Codex, é necessário você tomar ação sobre um produto potencialmente inseguro, que tenha sido envolvido aí no desvio de um limite crítico de PCC, e ação para você normalizar o processo. Já na ISO, além de tomada de ação sobre produto potencialmente inseguro, envolvido nesse desvio do limite crítico, e ação para normalizar o processo, tem que também ser tomada ação sobre a causa do problema para que você evite a recorrência dele. E tudo isso deve ser considerado não só para os PCCs, mas também para os PPROs. O nono ponto trata de estabelecimento de procedimentos de verificação. No Codex, etapa 11 ou princípio 6, na ISO 22000 de 2018, requisitos 87, 88 e 9.2. No Codex, devem ser estabelecidos procedimentos de verificação para determinar se o sistema APPCC está funcionando corretamente. E podem ser utilizados métodos como verificação, auditorias, procedimentos, testes com amostragens aleatórias ou análises. Atividades devem ser feitas para apresentar o método, responsável e frequência, tem que constar isso. Já na ISO, o plano de verificação deve estabelecer propósito, métodos, frequência, responsabilidade dessas atividades de verificação também. E as atividades de verificação devem confirmar que os PPR estão implementados e são eficazes, o plano de controle de perigos está implementado e também é eficaz,
que os níveis de perigo estão dentro dos níveis identificados como aceitáveis, que as entradas para análise de perigos elas são atualizadas constantemente, e se outras ações aí determinadas pela organização estão implementadas e também são eficazes. E o 10º ponto de diferença aí, acompanhando as etapas, trata do estabelecimento de documentação e manutenção de registros, que no Codex corresponde à 12ª etapa, ou 7º e último princípio, e na ISO ao item 7.5, que trata de informação documentada. Em ambas as referências para o HACCP, eles falam da necessidade e da importância de manter uma informação documentada para o sistema. A ISO ainda acrescenta no requisito 751 a necessidade de incluir informação documentada e requisitos aí de segurança de alimentos requeridos por autoridades legais, regulamentares e clientes, né? Isso aí é parte daqueles documentos de origem externa que quem é certificado tem que cumprir e controlar. Ambas as referências também se preocupam em deixar claro que a extensão da tua documentação ela pode diferenciar de uma organização para outra. Isso vai depender aí da natureza e do porte da empresa. E ainda segundo a ISO, ela acrescenta em relação à complexidade dos processos e as interações e também a competência do pessoal. A ISO ela também vai além do Codex quando, em seu requisito sobre documentação, ela dá diretrizes sobre a necessidade de você definir um padrão de identificação para os documentos, um formato, definir a aprovação, controle da informação documentada com distribuição, acesso, armazenamento, controle de alterações. Todas essas diretrizes fazem parte aí do padrão ISO de normas, né, da parte de controle de documentos, que inclusive já é bastante conhecida aí por boa parte de nós. Até mesmo porque a ISO ela dá referências do controle de documentação para todo o sistema de gestão, enquanto o Codex ele refere-se apenas ao controle de documentos do sistema APPCC. E então, aí, como vocês podem perceber, apesar das normas de sistema de gestão de segurança de alimentos adotarem a sistemática do Codex para o APPCC, existem muitas diferenças que precisam ter cuidado. É por isso que geralmente as empresas que até já possuem um sistema APPCC implementado precisam praticamente refazer ele todo quando decidem partir para uma certificação em normas aí de sistema de gestão da segurança de alimentos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, me deixa saber, né? Deixa aqui o teu like. Faz um comentário se você quiser, se inscreve no meu canal do YouTube e ativa as notificações para você continuar sendo informado sobre as publicações da área que eu fizer. No YouTube você ativa clicando no sininho que fica aqui embaixo. Já no Insta você ativa clicando nas 3 bolinhas de uma postagem que fica no canto superior direito. E se você ainda não baixou o meu e-book gratuito, dá uma conferida lá no link da minha bio no Insta. Um grande abraço para vocês e até o próximo.